Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Nesta entrevista está connosco um conhecido diplomata que vos irá certamente surpreender pelo seu trabalho extra na espiritualidade e na arte, o João Teixeira da Mota. Recentemente escreveu um romance histórico, A Espada, um livro sui generis, triplo, à volta da espada do rei Dom Miguel, de quem foi guardião quase 40 anos. Uma história do fantástico, cósmico e um livro de sabedoria espiritual. O João Teixeira da Mota nasceu em Lisboa, em 1949, licenciado em Direito, foi diplomata de 1972 a 1989, tendo servido nas Nações Unidas em Nova Iorque, como cônsul-geral na Holanda e na Unesco em Paris, sendo um especialista em questões multilaterais, desde novo que se interessou pela cultura e também pela espiritualidade. Como artista plástico tem feito várias exposições, tendo ficado reconhecidos os seus jardins mágicos, uns mundos miniatura dentro de caixas e feito performances de teatro-dança. Imaginem, um diplomata a fazer performance de teatro-dança. Como escritor, publicou o Território e o Mapa, um grito de liberdade. A sua via espiritual é a do não-dualismo, tanto na sua versão tradicional, baseada nos ensinamentos de Ramana Maharishi, como na versão contemporânea de um curso em milagres que pratica atualmente. Não percam esta entrevista especial que reservámos para si. Inscrevam-se já no nosso canal Conversas da Alma no YouTube, ativem o sino das notificações para não perderem nenhuma das nossas entrevistas e, claro, partilhem com os vossos amigos. E, claro, também não se esqueçam de pôr um like. João Mota, bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado. João, tu foste diplomata na Holanda, nas Nações Unidas e na Unesco, em Paris. Sim. Como é que tu descobriste a espiritualidade? Eu descobri a espiritualidade muito mais cedo, já desde a adolescência, não sei, desde os 16, 17 anos, comecei a interessar-me pelo que era espiritual. Comecei a pressentir que havia algo para além das aparências. E comecei a ler livros espirituais, ainda me lembro para aí que aos 17, 18 anos, li um livro de uma comunhão esotérica, Círculo Esotérico de Comunhão de Pensamento, que era de um brasileiro que vivia no Rio de Janeiro e que chegou até cá a Portugal. E foi por aí, mas nessa altura li também o Bhagavad Gita, que me impressionou profundamente. Eu havia na biblioteca do meu irmão Carlos, eu li em espanhol, lembro perfeitamente, uma edição de Buenos Aires, e impressionou-me porque diz aquilo que eu acredito, ou seja, eu conhecia a não-dualidade para aí aos 17, 18 anos, porque diz que só Deus existe, que tudo o resto é ilusão. E é isso, é assim que tu pensas? Exatamente. Fantástico. Então essa espiritualidade afetou de alguma maneira a tua carreira como diplomata ou não? Afetou, porque a minha maneira de abordar a diplomacia, eu nunca estive só para representar os interesses de Portugal, e por isso é que quando eu estava em Nova Iorque, os meus colegas a brincar diziam: o João é casado com as Nações Unidas. O que é que eles queriam dizer com isso? Que eu dediquei a minha vida às Nações Unidas e depois à Unesco. Depois a Unesco desiludi-me, depois já foi em Paris, 17 anos depois, portanto já houve uma desilusão. Mas eu acreditava que a vida... Eu acreditava que a via multilateral das Nações Unidas fazia evoluir os povos e o planeta e chegaríamos um dia à unificação da humanidade. Isso era enquanto estava em Nova Iorque, que tinha 26, 30 anos. E acreditavas nisso? Acreditava nisso. E depois, quando cheguei à Unesco, que já tinha 30 e tal, quase 40 anos, aí vi que realmente eram os interesses dos países que não têm nada a ver com os interesses da humanidade. Uau! Os representantes estão ali para representar a sua classe social, são os embaixadores, não estão nada interessados no bem-estar do planeta. Isso é uma bomba, mas é verdade. E eu disse isso no último discurso que fiz na Unesco, disse: porquê é que os governos impedem as descobertas da física quântica de chegarem aos seus cidadãos? Ou seja, que a matéria não existe, que isto tudo é irreal. Os Estados não deixam, porque os Estados querem receber os impostos para dar aos partidos. Pois, portanto, chegaste a essa conclusão. Cheguei a essa conclusão e deixei a carreira aos 39. Por essas razões? Por essas razões. E o cómico quase é que, ainda antes de ter deixado a carreira, tinha um amigo meu que era músico de rock progressivo, que tinha uma namorada americana, a Sidonie,
E ele disse que ia dar esse concerto em Soissons, que é ao lado de Paris, ou Ivry, não sei, uma terra qualquer que já não lembro, que era um teatro municipal, e que a Sidonie ia dançar. Eu disse, olha, eu também posso dançar se quiseres, enquanto tu tocas. E, portanto, eu ainda era diplomata e já dancei em palco. Uau. E foram coisas improvisadas, sim, que eu entrava quando sentia que gostava da música e saía quando já estava muito à frente. Já estava muito à frente. E, portanto, pensei, pronto, isto é uma coisa improvisada, não é nada especial. Mas uma pessoa que estava na assistência depois veio-me dizer, não, eu senti que foi perfeitamente coreografado. Você entrava no momento certo e saía no momento certo. Uau, portanto já eras um bailarino inato. Sem fazer, ainda por cima sem fazer aulas, não é? Só depois é que foste... Sem fazer aulas, sim, depois é que foi a Berlim estudar e ao Japão e tudo isso. Sim. E estudei em Paris também. Não, já tinha estudado em Paris. Buto, a minha especialidade é uma dança japonesa da avant-garde, do Buto, que é a dança em que se estica as emoções. Aliás, nós conhecemos até nessa altura em que tu trouxeste o Buto para a minha companhia de dança, na altura quando eu saí da Gulbenkian e me reformei da Gulbenkian, eu criei aquela companhia e tu vieste dar uma aula de Buto. Sim, e dei a outros teatros na Colômbia, outras companhias de teatro, pois. Foi aí que nós nos conhecemos. Porque é uma novidade. Foi aí. Foi um pouco antes que nós nos conhecemos, mas depois tu foste à companhia de fazer uma exemplificação do Buto. Exatamente, foi uma exemplificação, foi uma aula... Pois, devem ter ficado muito surpreendidos porque não tem nada a ver com tudo o que é clássico e pronto, é muito diferente. É toda uma história. Mas sem nos desviarmos do tema que nos traz aqui hoje, que é no fundo o livro que tu escreveste, A Espada, o teu pai, e referindo a Espada, este livro que tu acabaste, digamos, de escrever, o teu pai foi guardião desta espada de Dom Miguel. Como é que esta espada mística foi parar à tua família? Ela foi parar. Esta espada, que foi agora, que eu vendi ao Estado, que está agora no Palácio da Ajuda, e que vai ser mostrada quando a exposição das joias da coroa ocorrer, que será ainda em 2020 ou 2021, com as outras joias da coroa, veio à minha família porque quando em 1834 Dom Miguel foi derrotado pela Europa, França, Inglaterra, Espanha e Portugal, que era a quádrupla aliança, ele ficou ali, como é que se diz? À deriva. Não é isso, encircled, eu sou um bocado às vezes a palavra em português, falta. Encurralado. Encurralado. É uma palavra um bocadinho feia, mas pronto, é a verdade. Ficou encurralado em Évora. E havia tropas espanholas já em Portugal, porque tinha havido uma aliança entre esses 4 países. E então ele foi obrigado a dizer que já, porque não tinha direitos à coroa de Portugal e que partia, e partiu para o exílio. E nessa altura ele, como era uma pessoa muito honesta, deixou não só as joias da coroa, que tinha a obrigação de deixar, porque pertenciam a Portugal e não a ele, mas deixou também as suas joias pessoais, incluindo esta espada, porque esta espada tinha sido oferecida pela irmã, Dona Maria Teresa. É uma espada muito misteriosa, com dedicatórias e inscrições e tudo aquilo, e portanto ele deixou essas joias todas. Quando chegou a Génova, disse que tinha sido obrigado a aceitar que renunciava à coroa de Portugal, perdeu, portanto, os 60 contos de reis, que nessa altura era muito dinheiro, em 1834, 60 contos, e passou a viver dos dinheiros que o Papa, ou os príncipes italianos, ou o imperador da Áustria, lhe davam, e dos fidalgos portugueses que iam lá entregar dinheiro. Então, havia um fidalgo português, que era meu tio-bisavô, que era dos tais, foram um dos 12 fidalgos, que foi lá a Bronnbach, na Alemanha, levar terra portuguesa para que o primeiro filho do Dom Miguel nascesse em Portugal. Espalharam terra portuguesa, exatamente, e há fotos dessa história toda e livros sobre esse episódio. Portanto, foi do lado, portanto, materno da família do meu pai, arruinaram-se para sustentar o Dom Miguel e a Primeira Guerra e depois o exílio dele. Incrível. E então, esse filho desse meu tio bisavô, que era Miguel Teixeira de Barros, casou-se com uma neta da infanta Ana de Jesus Maria, que era irmã do Dom Miguel. E, portanto, houve uma aliança familiar.
Portanto, nem o meu pai nem eu descendemos de Dom João VI, nem de Dom Miguel, nem da Dona Ana de Jesus Maria, mas houve uma aliança, porque esse tio-avô Miguel, como não tive filhos, deixou tudo ao meu pai, incluindo os direitos à herança de Dom João VI. E portanto, o meu pai foi, isto foi em 43, na altura, no auge da guerra, quando a guerra mudou, porque os nazis estavam a ganhar até 42 e depois em 42 a história deu a volta. Mudou. No Pacífico, na Rússia, no norte da África, foi 42, foi turning point. E então, nessa altura, o meu pai foi, e sem ser herdeiro, mas sem ser descendente, sendo herdeiro, licitou. Porque as pessoas, e a espada era a única peça que tinha sido classificada, que o Salazar tinha dito, esta tem que ser... Era uma joia. Não pode sair, sim, não pode sair de Portugal. Era o que queria dizer. O Salazar primeiro comprou as melhores aos herdeiros do Dom Miguel, diretos. O meu pai estava nos herdeiros da Dona Ana de Jesus Maria. O Salazar comprou as melhores, que estão na ajuda ainda agora. Expostas? Expostas. Expostas não, porque eles não têm dinheiro para as expor. Expuseram na exposição das Joias da Coroa, que foi em 93. E nada mais. E nunca mais, depois tem estado lá escondidas e guardadas. Agora vai aparecer de novo, não sei por quanto tempo, vão reaparecer as joias todas e espera-se que bem guardadas, porque realmente depois do que se passou em Dresden, não é, que foram todas roubadas as joias do eleitor e tal, mas pronto, isso foi um horror, essa história, como agora elas desaparecem. E portanto, o meu pai ficou com ela e eu, quando o meu pai morreu, dos 9 filhos, assumi naturalmente esse papel de guardião. Da espada. Sim. Portanto, foi assim que ela foi parar na realidade, à tua família. Sim. E tu te tornaste o guardião dessa espada mística e misteriosa. Exatamente. A tal cápsula do tempo que contém ali muita informação. Exatamente, por todas as razões. E que símbolos e história mística encerra esta espada? Além desta história da tua família e de tudo aquilo que aconteceu? Sim, que é interessante, porque é uma coisa improvável, não é? E é também muito improvável, como eu escrevi nesse artigo, está no Observador, que uma espada cuja lâmina foi feita em 1824 em Toledo, que depois foi feita como joia, com bainha, em 1829 e entregue ao rei Dom Miguel, que Dom Miguel já era rei nessa altura, porque a lâmina é dedicada ainda ao infante, que ele era em 24, mas em 29 já tem a coroa e as armas de Portugal dentro do punho. Portanto, como é que uma arma, chamemos-lhe assim, feita nos anos de 1820 e tal, depois entra, como dizem os hindus, em Pralaya, ou seja, entra para os cofres do Banco de Portugal, durante 100 anos nem os governos constitucionais, nem a República quiseram devolver aos herdeiros. Diziam, não, isso está para lá. E o Salazar, a tese dele, isso já passaram 100 anos, já pertence ao Estado. Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, em 1942, tiveram a hombridade de fazer um acordo em que diz, não, isto deve ser devolvido aos herdeiros. Foi assim que foi devolvido passados tantos anos. Agora, é uma espada que tem um valor que eu lhe dou, na minha visão, se calhar outras pessoas não verão de tudo isso, verão só uma espada. Eu vejo-lhe um valor místico, e neste livro que depois falaremos, digo que ela foi como espírito, digamos, como protótipo forjado na noite dos tempos pelo arcanjo Miguel, e daí a função da espada, e é mística porque ela no punho tem uma águia, que é de resto o símbolo do México, que agarra nas garras e na boca uma serpente. Ou seja, é o domínio do espiritual, do alado, sobre o rastejante, sobre a mentira. E tem também a ver com a história nessa altura, provavelmente, é o que eu imagino, que a irmã dele, quando mandou fazer a espada, representava a tradição, a águia, tradição imperial e tudo isso, e a serpente era a revolução que representava o Dom Pedro. A Dona Maria Teresa estava a mostrar que entre os dois queria que fosse o Miguel e não o Pedro, rei de Portugal. Mas ao mesmo tempo, também pode ser um símbolo místico, que há quem ali também há maçonaria branca. Tenho um amigo meu que me diz isso, que aquilo tem a ver com a maçonaria branca. Eu não sei, eu acho que não, mas ele diz, nunca me explicou, nunca me deu provas e nunca li nada sobre isso. Que haveria uma maçonaria branca, portanto reacionária em à Revolução Francesa, que agitou toda esta Europa e tudo isso,
E, portanto, que a única coisa que existe é que existiu a Ordem de São Miguel da Ala, que era uma organização secreta de restauração da legitimidade do Dom Miguel. De que ele era... Eu tenho cartas do Dom Miguel. Então isso quase que nos leva a crer que havia realmente algo, não é? O que é que eu posso dizer? Eu não tenho provas, não vou estar a especular. Claro, tu sem provas também não podes estar a afirmar tal coisa. Pois, porque eu estudei durante décadas tudo. Certamente haverá. E outro tipo de escritor poderia inventar coisas nesse sentido. Mas não no teu caso. O que é maçonaria branca? Quer dizer, a Ordem de São Miguel da Ala existiu e era secreta. Visava restaurar os direitos de Dom Miguel. Agora, pode-se chamar isso uma maçonaria. O que eu creio que esse meu amigo, quando me falou nisso, estaria a dizer é que essa maçonaria era mais do que a Ordem de São Miguel da Ala. Era uma maçonaria europeia dos soberanos absolutistas. Provavelmente. Do Luís XVIII, da Duquesa de Berry, do Fernando VII, sim. Do Duque da Toscana, investigar. Sim, teríamos que investigar. Isso não há provas nenhumas, mas claro. Pronto, é um assunto que poderia ser fascinante, daria para outro livro. Que a espada realmente tem uma carga mística, tem. E como é que surgiu a inspiração para este teu livro sobre a espada? Quer dizer, não é sobre a espada, mas também, não é? Mas como é que surgiu a inspiração para este teu livro da espada? Vocês podem ver aqui bem, não é? A espada também está aqui, ela própria inteira, aqui. E vão poder vê-la na ajuda, realmente, daqui a um ano ela estará à exposição daquilo que tem bastante. Sobre isto. E uma das razões por que escrevi foi também para dar a conhecer aos portugueses, esta espada existe. Fantástico. Apesar de pertencer à história, também quis dar a conhecer, porque ninguém sabia, apesar dela ter participado na exposição das Joias da Coroa em 93, mas foi vista uma vez e pronto, também acho que foi visitada nos tempos dos tempos do Ancien Regime, acabou por não ser mostrada, mas pronto. O que eu senti é que eu conhecia a espada desde criança. O nosso pai mostrava-nos de vez em quando a espada e não dizia nada, era um bocado estranho, porque era quase um ato místico qualquer de respeito, de honra, de devoção à causa miguelista, de dignity, como o nosso pai, sempre que a gente fazia alguma aldrabice, como correr ou qualquer coisa na rua, ele achava isso indigno, então dizia dignity. Já a treinar-vos, Dignity. Então ele mostrava-nos a espada. E eu, desde criança, que estava numa espécie de um relicário lá no centro da casa, que era uma sala com tetos árabes e não sei o quê, e então eu era o único que dava vida a essa casa toda, tinha 60 divisões, e eu conhecia e usava as várias salas, aquilo tinha 6 salas seguidas. Andavas para um dia correr? Não, isso já foi muito depois, isso o correr era quando era mais novo. E não, era quando já era mais velho, eu era a única pessoa que usava, porque eram salas muito formais. Uma de cadeirões e azulejos, a sala árabe com a espada e outras coisas, depois um salão de baile. Essas 3 ninguém usava, só se usavam as outras 3. E então eu ia às vezes sozinho para essas salas dar-lhes vida. Sentia, porque tinha sentido já da performance nessa altura. Já eras um performer. Já era um performer e algo do sentido da história. E, portanto, olhava para aquela espada que para um jovem, ainda por cima eu estava no colégio militar nessa altura, eu estive no colégio militar dos 9 aos 14, foram 5 anos, e foi aí que comecei a interessar-me pela espada, porque pronto, o meu pai era oficial-general, e portanto, olhava para aquela espada, que além disso estava para lá, no fundo tinha uma chave que no fundo se podia abrir, quer dizer, naquela altura ainda não era a preciosidade que ela se tornou agora. E portanto, eu gostava de vê-la, não me lembro propriamente de tocá-la, mas lembro-me de olhar para ela e tem a serpente, que de resto se vê aqui, a serpente que pertence ao feixe do cinturão, que é muito, isto não sei se vai ver nada aqui, não é? Sim, vê-se alguma coisa. A serpente, vê-se as armas de Portugal à esquerda e a serpente à direita. E essa serpente, com 2 olhos de diamante, interpelava-me, interrogava-me. Eu sentia que ela me perguntava, não sei o quê.
Pois. Tudo isto era difuso, era uma mística confusa, eu era muito novo para decifrar, era só um mistério que estava ali, um apelo, qualquer coisa. E depois, pronto, senti que era um tema, senti muito cedo, realmente, já para aí desde os 20 anos ou qualquer coisa, muito antes do meu pai morrer, que aquela espada seria minha. Sim. E então comecei a coligir primeiro os documentos todos que o meu pai tinha, que é importantíssimo também depois, até para valorizar uma peça, é ter aquilo que se chama a provenance. Sim. Mostrar que aquilo foi os documentos de 43, a origem, essa pasta, como o meu pai era, Joias da Infante, era o título dessa pasta que está agora na ajuda, que eu entreguei. E então eu senti que ela seria minha, e até tenho fotos com 20 anos, fardado já como diplomata, que eu comecei Eu comecei a ser diplomata para aí aos 22, em 1972, sim, foi muito cedo. Muito cedo. Eu estava a estudar em Londres Relações Internacionais e foram-me lá convidar para ser secretário do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Rui Patrício. E eu não queria nada voltar, mas pensei, olha, é melhor entrares pela porta do cavalo do que entrares depois com os outros colegas todos e tal. Por baixo, eu entrei por cima, de certo modo. Foi bom, mas pronto, cortou-me a juventude, porque aos 22 anos já andava para aí empertigado e achava-me importantíssimo. Nessa altura, claro que a gente, quando está na sombra do poder, acha que isso é importante. Depois veio o 25 de Abril e caí da escada abaixo e apanhei-me ao nível dos outros todos da carreira da minha idade. Mas, portanto, a espada, eu sentia que ela seria minha, guardei os papéis e comecei a interessar-me pela história da espada e do Dom Miguel. Portanto, eu há décadas que ando a juntar livros, eu tenho estudar tudo isso. Dezenas de livros sobre o miguelismo, sobre espadas, sobre joias da coroa, tenho para aí... Tenho muitos caixotes, tenho para aí uns 10 caixotes de livros. Portanto, daí teres-te inspirado e teres realmente escrito este livro. Mas este livro não é só a espada, ele também é um romance, também é cósmico, também é espiritual, tem ensinamentos espirituais. Quais são os objetivos deste teu novo livro? Com um prefácio que foi escrito pelo Presidente da República. O prefácio do Presidente é muito amável da parte dele, porque fala até mais de mim, porque eu imagino que ele não tenha tido tempo para ler 450 páginas, mas mesmo assim é muito simpático e diz assim, lembra-se, retrata os tempos que nós fomos amigos mesmo, durante os 5 anos de Direito nós fomos amigos, conhecemos no primeiro ano e fomos amigos. Depois eu fui para a carreira diplomática e ele interessava-se mais pela política portuguesa, que nunca me interessou. E eu interessava era pela política internacional e, portanto, os nossos interesses divergiram. Continuámos sempre a dar-nos bem, mas deixámos de ser tão amigos. A minha irmã é amicíssima dele, mas nós deixámos tanto de nos ver. E, portanto, ele fez este prefácio em que o que é mais engraçado é quando ele refere, por um lado, que eu estou numa linha idealista portuguesa, que muito forte nas letras portuguesas e na história e na mística portuguesa. E realmente eu fui muito amigo do Agostinho da Silva e da Sofia de Melo Braina, que é uma linha idealista da criação de uma espiritualidade aqui, nesta realidade. Tanto, de resto, é extraordinário, porque o meu pai físico nasceu em 1906. O Agostinho da Silva nasceu em 1906. A minha mãe física nasceu em 1919. A Sofia de Melo Braina nasceu em 1919. Portanto, as coincidências extraordinárias que meus pais espirituais e físicos nasceram no mesmo ano. Muito interessante. Claro que também, se nascendo no mesmo ano, também têm características semelhantes, porque a energia de um ano também determina determinadas características na pessoa. Isto segundo a numerologia. Mas nós não estamos aqui hoje para falar da numerologia. Não, pois. Que é uma das minhas especialidades. E, portanto, qual era a tua pergunta exata? A minha pergunta era, quais são os objetivos deste teu novo livro? Que objetivos é que tu tens, comparando com outros livros que são escritos? O primeiro também? Eu já disse que era apresentar a espada aos portugueses. Agora, isto é um livro que é um romance histórico, é um livro sui generis, porque ninguém escreve livros assim, e por isso é que ele não se tem vendido muito. É que, por um lado, é um romance histórico, por um lado, é um romance do fantástico, ou seja, da fantasia, da quase ficção científica. Levas o reino da fantasia para o livro. Exatamente.
E, por outro lado, tem toda uma destilação de 70 anos de sabedoria da minha vida, de práticas espirituais e tudo isso. E, portanto, está aqui muito espiritualidade. E, por isso, as editoras assustaram-se um pouco, e até tenho uma crítica muito bem feita por uma delas, que não vou dizer qual é, que diz assim: escrita rica e criativa, mas, como o autor reconhece, tem um romance histórico que poderia ser desenvolvido. Um romance esotérico, a Da Vinci, cósmico, que ela, ao limite, se poderia juntar com o histórico. Agora, o autor tece comentários espirituais e políticos contemporâneos que já afastariam o leitor comum. E até tem toda a razão. Afasta o leitor comum, mas, como eu digo aqui, é uma aposta na qualidade intelectual do leitor português. Ou seja, as pessoas têm a sua ideia. Eu só gosto de romances históricos. Eu só gosto de fantástico. Eu gosto de espiritualidade. E só compram livros desses. E este realmente mistura as três coisas e, portanto, as pessoas... É o único nesse género. Nesse sentido, é único. É o único. Então. Posso ser um pioneiro, se calhar posso ser um pioneiro. Já foste diplomata, bailarino, portanto, e artista plástico. Já és pioneiro em várias coisas. Esses teus jardins, os jardins, aliás, que tu fizeste, de Magical Gardens, aliás, tu irias falar até sobre eles. Sim, de resto, a primeira exposição que eu fiz já foi... era em si, que eu vi, diferente. Foi uma lufada de ar fresco, foram o que os críticos disseram. Porque era muito diferente, porque é tudo feito com pequenos objetos, não sei se assim se verá. Sim, acho que se vê desde que não haja reflexo. Isto é a câmara funerária do faraó, com a Castafiore a cantar para a eternidade, em que eu junto a religião, a espiritualidade e o humor. Porque este aqui vê-se, não é? Coisas profundamente espirituais, que é a tranquilidade interior, a vida eterna. E tem esta capa, Magical Gardens. Tem a capa Magical Gardens, que também tem do lado japonês. Em japonês. Isto foi feito pelo Luís Serpa, este catálogo. Estive no Japão, onde fiz exposições em Osaka e em Tóquio. E também estive em Macau e na Coreia. Portanto, essas foram as minhas primeiras exposições. A última que eu fiz foi na Sociedade de Belas Artes, onde fiz também a primeira, há 21 anos, e chama-se A Realidade da Ficção. Porque eu acho que estamos num universo de ficção e Trump é a sua prova. E realmente aqui eu tenho filmes, fotografias, pinturas, eu realmente toco em muitas artes, aqui uma variedade muito grande de tipos de arte. Eu nunca tinha visto essa parte tua. Pois. Não tinha visto ainda esta parte do João, porque ele realmente é um criativo. Pois, não sei se mostras. E pioneiro. Esta, por exemplo, a mulher biónica foi logo vendida no primeiro dia. Isto é muito à frente. É um bocado surrealista. Eu insiro-me numa veia surrealista. Esta foi logo vendida ao fim de 3 dias por um francês que passou por lá. Olha que bom. Pois, eu vendi Vendeste barato, as peças mas pronto. todas? Não. Ou quase. Não, mas muitas delas também vendeste, não? Ao longo dos anos, dos Jardins Mágicos foram-se vendendo, sim. Eu fiz 55, acho que se venderam 30 ou qualquer coisa e ficaram 25, ainda tenho 25. Então, olha, fica para a coleção. Fica para a coleção, sim. Não, porque eu nunca tive um galerista a sério. Pois, e realmente neste país, é necessário. Ou primeiro se tem o beneplácito de certos críticos, e eu tive alguma sorte, porque vários críticos foram muito positivos em reconhecer, como o Bernardo Pinto de Almeida, o Alexandre Pomar, o António Rodrigues, esses foram os principais. O João Pinheiranda, claro, que foi o primeiro que escreveu, que está agora conselheiro cultural em Paris, que eu dou muito bem com ele, muito simpáticos, que foi ele que escreveu este texto que está aqui. Portanto, tive a sorte nos filmes que fiz ultimamente, que há 2 anos fiz 2 filmes em que as minhas obras são os atores que falam por legendas. Eu pus toda esta gente que está aqui a falar. Isto são os meus atores. Portanto, estas esculturas que tu fizeste... Essas esculturas,
esta e esta eram É o que eu atores. digo, és um pioneiro, estás muito à frente. Mas eu não tinha, se calhar, recursos para ter atores verdadeiros. Então recorreste às pessoas recorri às pessoas Fizeste muito que estavam ali, não me pediram salário. Fez Olha, foi com baixos custos conseguiste. com baixos custos. Uns realizadores ótimos. Tenho o mistério de todos os realizadores com quem eu tenho trabalhado até agora, exceto o Rui Simões, que esse que se cobrou bastante bem para o primeiro filme que eu fiz, que se chama A Natureza do Guerreiro, como solo. Os outros todos não assinam a sua obra, dizem, não, isto é seu, isto é, a ideia é sua, nós só fizemos a filmagem, não sei o quê. Fazem um trabalho incrível, como este Paulo, que está aqui assim, está a ver. Eu depois tenho que lhes dizer aqui agradecimentos ao Paulo Costa Pinto, realizador, pelo que aprendi, pela paciência incansável e pelo perfeccionismo. Contudo, este Paulo Costa Pinto, que é admirável, não assinou o vídeo, não sei porquê, mas fez 2 vídeos para mim e só põe o meu nome. Então, Não, o trabalho é seu. Tu achou que realmente tu eras o criador? Eras o criador, no fundo, se calhar inspiraste. Isso é verdade. E tu eras Isso é o criador, verdade. É era um o bocado criador como que o estava por Cocteau trás. também. O Não é? Cocteau é que tinha as ideias, mas se calhar o Cocteau se calhar não percebia nada de cinema. Agora vendo bem. Ou como a Helena Almeida. Sim. Não é ela que tira as fotografias. Sim. Ela deita-se lá no chão, ou põe-se encostado, ou deitava-se. E o marido é que fotografava. Portanto, realmente, o que é o autor de uma obra? Vai-se lá saber. Vai-se lá saber. Tu intitulas-te um sintetizador cultural. Claro que nós, depois de tudo isto que tu nos mostraste, um sintetizador cultural é também o que tu és. Queres explicar melhor? Sim, já para aí há 20 anos que eu tomei esse título que parece pretencioso, mas que e ao mesmo tempo divertido, porque há aqueles aparelhos, os sintetizadores, os Roland, e o meu nome artístico era Rolando Portugal. Estive num grupo espiritual em que o meu nome era Roland. Então, portanto, nasceu uma afinidade com aqueles sintetizadores da música. Agora, quando eu digo que sou sintetizador cultural, é que estou a fazer um trabalho de síntese, ou seja, de fazer convergir a escrita, porque este foi o meu primeiro livro, O Território e o Mapa, com a arte, o interior da nossa vida interior, espiritual e mística, com o chamado exterior, a projeção tridimensional da realidade consensual, o Oriente, com o qual eu tenho imenso a ver com o Ocidente, a física quântica com a espiritualidade, as artes plásticas com as artes da performance. Quer dizer, interessa-me como havia aquela ideia dos tempos antigos, do Renascimento, do homem universal, que se interessa por tudo. Tu és um homem do tempo do Renascimento. Só que agora encarnado no século XX. Sim, né? mas eles eram muito, tinham uma vastidão, também havia menos conhecimento. Sim. Agora é muito mais difícil saber de informática, de biologia. Dominava muitas áreas. Milhares. Mas pronto, eram génios. Eram pessoas que estavam muito para além de... Muito para além. Disto, sim, eram visionários, eram pessoas extraordinárias, sim. Mas dos ensinamentos, voltando agora novamente ao livro, para nós acabarmos a entrevista, dos ensinamentos espirituais que tu partilhas neste livro, qual é aquele que tu queres destacar mais? Aquilo que eu sinto que eu tenho passado por imensos grupos espirituais, imensos mestres que eu conhecia. Eu falei desde o Krishnamurti ao John Lennon. Ao Maharashi? Aquele da Transcendental Meditation, aquele que foi dos Beatles, o Maharishi, mas não é o Ramana Maharshi. Sim. E estive lá com ele. Conheci imensos, falei com muitas pessoas, passei por muitos grupos, mas aquilo que vem desde o início, que vem do Bhagavad Gita que eu falei, é da não dualidade. Ou seja, que isto é tudo uno, que só Deus existe e que nós meramente somos atores que não devemos agarrar-nos ao fruto das nossas ações, porque é Deus através de nós que está obrando, fazendo tudo. E, portanto, este trabalho que eu faço é de reconhecer o exterior como interior. E as práticas que eu tenho, sonhos, visões, é que isto é um sonho. Esta realidade que estamos aqui um holograma. É um holograma, uma simulação, uma projeção, uma matriz, cada um vê à sua maneira. Sim. E isso eu tenho cada vez mais provas e, portanto,
já não podemos ajeitar as coisas que vemos fora, porque elas, no fundo, mostram-nos aquilo que está na nossa mente, mostram-nos as nossas emoções, e temos a que agradecer até às vezes certas coisas que se passam, que nos surpreendemos, mas no fundo que nos mostram que ainda estamos às vezes a níveis bastante corriqueiros, se não desagradáveis da realidade. São básicos, não é? Básicos. E, portanto, essa é a mensagem deste livro, é da não dualidade, ou seja, que tudo é uno. E na versão radical do Curso em Milagres, que é aquela onde eu estou, já estive anteriormente de forma intermitente e agora estou muito comprometido desde há 2 anos e tal, é que nunca saímos do paraíso. Nós somos o Filho de Deus, criado por extensão, não criado com barro ou criado... Deus estendeu-se a nós, nós somos Deus. Sim, concordo contigo. Exatamente. E nunca saímos do paraíso. Ou seja, nós estamos a sonhar o sonho do exílio. Nós estamos no paraíso a sonhar esta cena. Pois, é uma visão. É uma visão. E é uma visão que eu sinto que faz muito sentido e que poderia ajudar muito as pessoas. Porque, como sim. disse o Buda uma vez, que eu também fui bastante budista e tive em várias religiões, em várias coisas, nunca fui muito ortodoxo em nenhuma, mas pronto, interessei-me por muita... O Buda, um discípulo, perguntou-lhe assim: este mundo é real ou irreal? E o Buda respondeu: este mundo não é nem real, nem irreal. Eu acho isto a sabedoria, isto é que é o caminho do meio para mim. Ou seja, a maioria das pessoas pensa, isto é real, e andam por aí a fuçar, se eu posso usar essa palavra desagradável, andam aí a fuçar, a ver se roubam dali, ou a ver se batem naquela pessoa, porque é real. Ou então irreal, isto não existe, deixa-me fumar charros até ao fim da vida. E o Buda diz, não é nem uma coisa nem outra, tem-te quieto aí pelo caminho do meio, não é nem real nem irreal. Eu acho isto perfeito. Sim, para definir uma coisa que é tão difícil definir como as outras dimensões, e esta dimensão onde nós já vivemos, mas que está ligada a todas as outras de forma tão una, como tu dizes. É isso. É difícil de encontrar até palavras para explicar esta unidade. E é isso que tu, se calhar, pronto, agora não, se calhar não se pode falar de ti no meio disto tudo, eu ainda posso falar. Posso fazer uma pergunta agora. A entrevista é sobre ti. Senão, daqui a pouco ainda dizem que eu tenho um ego gigante. Não, eu não vejo ego em ti. Mas não. Eu não vejo, mas... Acho que já não estou... Todos temos um bocado, eu ainda tenho. Como artistas temos, todos. Sim, todos como artista claro. temos. Mas eu acho que já estou com uma consciência que tudo o que eu faço, já agora para vocês eu digo... Sim. É mais na de partilhar tudo aquilo que eu consigo obter dos nossos convidados. Sim. Não tanto de mostrar o que eu sei, mas de partilhar e tentar espremer o convidado a trazer mais luz às pessoas. Mas deixa-me justamente eu espremer-te então. Eu acho que tu tens uma experiência grande já de meditação, porque falaste agora do Uno e das várias dimensões. Tenho. Disto, agora, faço-te eu esta pergunta final. Não é uma pergunta clara. Gostava que falasses, porque eu realmente, para mim, o Uno não tem tanto a ver com este Uno, apesar de eu achar que está tudo interligado e tudo se interinfluencia. Super ligado. E que há sincronicidade, que é que as coisas ocorrem sempre no agora, nós é que demoramos tempo a perceber e, portanto, estamos sempre a ver o passado. Assim como aquelas luzes que vêm lá de galáxias distantes que já se extinguiram, mas só agora chegam, a gente está sempre a olhar para o nosso passado, que está a chegar ainda a nós. A visão que eu tenho e a experiência que eu tenho diz-me que o passado não existe. O presente existe tal e qual, ou seja, o passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. Ou seja, é plástico, o tempo é plástico. Exatamente, é o que diz a ciência. É plástico. Que a coisa dá para os dois lados, para o passado ou para o futuro, que devíamos, teoricamente, conseguir andar também para o passado e para o futuro. Conseguimos. Com a técnica. Talvez, sim, certas técnicas. Sim. O que eu aprendi com os maias é que nós conseguimos ir ao passado, conseguimos estar no presente e ir ao passado e ir ao futuro. E há várias realidades que podem ser possíveis. Agora, isso ficaria aqui a noite toda a explicar isto. Fascinante, porque estás a ver, eu não tenho essa experiência, mas falo disso aqui, mas sem experiência. Mas chegaste lá. Exatamente.
A Maia, da tua justamente, intuição. que gera o espaço e o tempo, porque eu criei uma série de Maia, personagens de para ficção. quem- não é a Maia das cartas, é a Maia Mundo de Ilusão. Não é a gestora da matriz do tempo-espaço. Eu dei-lhe o nome de Maia, deste não o tem nome- nada a ver com ninguém não, conhecido. pensava que tu estavas a falar de... Não, do Mundo de é um Ilusão. personagem que eu inventei que gera a matriz de tempo e espaço no qual as pessoas estão. Ok. E depois há uma outra portuguesa que lê os arquivos akáshicos. Sim, há várias cá. Mas eu inventei Mas tu uma inventaste, personagem mas tu inventaste uma e ela personagem. então realmente fala do passado e do futuro e ela seleciona certos momentos onde acha que se pode ampliar e fazer intervenções cirúrgicas para alterar as coisas sem fazer coisas, sem mexer na vida das pessoas. Mas isso que tu estás a dizer é pura magia, existe. E existe, e eu ponho essa personagem aqui a mudar as realidades. Porque nós, eu agora, falando abertamente, Sim. tive uma experiência mística, bastante Sim. mística, que para mim mudou até um bocado a minha vida, a minha forma de ver as coisas, que foi, eu consegui ver, se é que posso dizer isto, consegui ver os meus pensamentos na altura. Ou seja, estava num estado expandido de tal forma Bonito. que eu consegui ver tudo aquilo que eu estava a produzir ao nível mental. Que bonito. Ou seja, no éter. E, portanto, ao ver isso, eu compreendi que tudo aquilo que nós criamos dentro de nós, ele expande-se, vai para o éter. Exatamente, e é o que fica, diz o... e cria. Sim. Nós somos criadores. Portanto, essa energia do nosso pensamento é totalmente criadora. Pois, e, portanto, pois. cada pensamento que nós temos, cada emoção que nós temos, está a criar algo. Sim. Está a criar realidades. Está a até criar diferentes. realidades paralelas. Eu também falo muito Exatamente. nisso aqui, nas realidades mesmo. paralelas, a multiplicação infinita de realidades paralelas que estão aqui a ocorrer. É isso A mesmo. inflação de emoções, de dinheiros, de tudo. Quando a proposta deste livro é voltar ao unidimensional. À simplicidade do unidimensional, quando agora o chique é quantas mais dimensões, melhor. Sim. Aqui a proposta do livro é voltarmos ao unidimensional, Porque é a fonte, é a fora do origem. tempo e do espaço. Claro, exatamente. Portanto, voltemos à fonte, voltemos à origem. Foi maravilhoso estar Muito aqui obrigado, com o Mota, muito obrigado. pelo aquilo que ele partilhou connosco, com todos vocês. Espero que tenham gostado e que nos vejam na próxima semana, no próximo episódio, com outro convidado fantástico. Só uma coisa, eu queria só eu queria dizer que onde é este está, onde é que livro as pessoas está à podem encontrar venda o livro? tanto na editora e livraria Espiral, que é ali na Estefânia, na Praça Largo da Ilha do Faial, ou está na livraria Ferran, que é na Rua Nova do Almada, ali ao Chiado. Portanto, podem comprar num sítio ou noutro, na Espiral ou na Ferran. Ou através da internet, ou não? Ou através da internet, se Também. forem à Espiral, encomendam. Exatamente. Espiral vem na internet, Espiral. De resto, aqui no texto que estão aí a ver ao fundo, à esquerda, está lá o número da Espiral. Portanto, o textinho de que o João está a falar é aquele texto que aparece do lado esquerdo. Quando vocês abrem o vídeo, há um texto por baixo que fala da entrevista. É esse texto que têm que ir para verem as informações que lá estão. Ótimo, muito obrigado. E depois gostava de ter feedback, realmente. Às vezes é mais importante o feedback do que as vendas, porque as vendas são anónimas e a pessoa pergunta: será que as pessoas gostaram? Será que a leram até ao fim? Pois é. Algumas pessoas que me disseram que leram até ao fim e que gostaram. Fantástico. E outras fazem certas críticas, por exemplo, que há personagens demais. Ok? Se calhar não conseguiram abarcar todas essas dimensões? Exatamente, Também. mas é fascinante e, portanto, se quiserem fazer críticas ou sugestões, porque eventualmente eu vou fazer uma saga com isto, com outros livros e tal, portanto, tudo será bem-vindo. É quase Obrigado. a trilogia, não dos Senhores dos Anéis, mas das Três Espadas. É o Senhor dos Espelhos, não, Ah, a o Senhor dos trilogia Espelhos. que eu intitulo aqui já chama-se o Senhor dos Espelhos. Mas os espelhos estão ligados às dimensões. Claro, pois, tens toda a razão, Aliás, porque vai fazendo... No Doctor Strange, nesse filme que esteve aí, que todos vocês certamente viram, o Doutor Estranho, os espelhos representam exatamente outras dimensões. Pois. E a história da Alice no País das Maravilhas, que passa Claro. através do espelho para outra dimensão. Mas isso era mais uma entrevista que nós estaríamos aqui a falar das Eu já outras tive dimensões. experiências de ver outras pessoas ao espelho. Pois E o acredito. segredo é a pessoa não se espantar e não dizer isto não é possível, é olhar para elas e, enquanto elas duram, olharmos para as outras pessoas. Já agora deixo-vos um conselho. Tenho os espelhos de casa todos bem limpos,
porque muitas vezes há coisas que entram pelos espelhos. Exato. Não é para vos assustar, mas a verdade é que pelo menos foi uma coisa E que nunca eu os tenham virados para a cama onde dormem, porque justamente... multiplica o número de pessoas que está na cama. Ora, exatamente, não Portanto, tinha se pensado vocês nisso. forem mas- pronto, aumenta para 2. Se forem 2, já estão lá 4. Portanto, não é muito interessante ter tanta gente na cama. Isso eu não sei. A não ser aquelas pessoas que gostam. São livres Sim, para pois, gostar do também que há querem. pessoas que gostam. Então, pessoas eles se calhar que gostam. vão usar 30 espelhos. Exatamente. Eu quero é ter 60 pessoas. Exatamente. Mas tu não pode, pelo menos não é o meu caso. João, foi fantástico. Muito ter-te aqui. obrigado. Muito obrigado. Espero que o Correu livro muito se bem, tudo. venda imenso, sobretudo para que as pessoas possam ter acesso a este conhecimento e a toda esta sabedoria que o João reuniu neste livro. E o que nós desejamos mesmo é que vocês tenham uma semana iluminada, com acesso a muitas outras dimensões, sobretudo que vos traga a felicidade que vocês procuram. Obrigado e uma boa semana.